E aí, pessoal, boa noite. Tudo bom? Vamos chegando. Zildete, Orlando, Daniel, Ivo, meu irmão. Boa noite. Como é que vocês estão? Vamos chegando. A gente vai começar a nossa live. Estamos só aguardando o pessoal do louvor chegar. Beleza? Essa é a nossa live da Igreja Batista Ebenezer. A gente está fazendo o culto de abertura hoje do mês da juventude, do mês da juventude. E essa live de abertura vai ter como tema da mensagem o chamado radical de Cristo. A gente vai convidar agora a Marcele, ela vai falar um pouco sobre missões e logo mais a gente passa para o louvor. Lembrando que essa live ela vai ficar aqui no meu Instagram e depois vai subir para o YouTube, tá bom? Esse mês a gente tem uma programação durante sexta e sábado e a gente tem a nossa conferência. Logo mais eu vou estar passando para vocês essa programação, deixando aqui no meu Instagram, tá ok? Mas só para a gente ir associando. Hoje tem um culto de abertura do mês da juventude, hoje dia 8. Aí no dia 14, sexta-feira que vem, a gente tem o nosso PG. Dia 21 e 22 tem a Conferência da Juventude, que vai ser o tema Corandeu, Viver perante a face de Deus. E a gente tem como pastor convidado o pastor George de Vitória da Conquista, que tem um canal no YouTube, Geolê. Alguém conhece aí? E o encerramento, dia 28 desse mês de agosto. A gente encerra as atividades e a programação do mês da juventude. Então, vão acompanhando. A gente vai estar postando essa programação aqui no Instagram, no Facebook e nos grupos de WhatsApp. Tá ok, pessoal? Aí, chegou. E aí, Marcele? Olá, boa noite. Como é que você tá? Tô bem. Então, É, Então, eu vou me apresentar também, né? Porque pode ser que tenha alguém do seu Instagram que não saiba quem sou eu. Então, eu sou promotora de missões da Igreja Batista Ebenezer, a mesma igreja que o Janilo congrega também. E eu queria falar um pouquinho sobre a nossa campanha de missões estaduais, porque nós temos campanha de missões estaduais, temos campanha de missões mundiais e de missões nacionais. No momento, nós estamos na campanha de missões estaduais. Mas antes de falar da campanha, eu queria ler um versículo que se encontra em Marcos 16, versículo 15. Vou ler. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, o mandamento de ir por todo mundo e pregar o evangelho é um mandamento de Cristo para todos os cristãos, né? Mas nós sabemos que existem povos que estão mais distantes que a gente não consegue alcançar essas pessoas. E é por isso que pessoas que têm um chamado, chamadas por Cristo para ir realmente por todo o mundo, viajar, deixar a sua casa, o seu conforto para pregar o evangelho, elas se deslocam dos seus lares e vão para os campos. E é aí que entra a campanha de missões. Porque a campanha de missões, ela tem como base orar por essas pessoas que estão indo para os campos levar o evangelho e também levantar dinheiro para essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, elas deixam tudo, deixam o trabalho, deixam tudo e elas não têm uma renda. Elas vivem realmente para pregar o evangelho. E a nossa campanha de missões estaduais, o nosso alvo, o alvo da nossa igreja, né, é R$ 3.000. Nós quase alcançamos esse valor. Falta apenas R$ 275,40 para a gente alcançar. Então, se você, jovem da Igreja Batista Ebenezer, tem o desejo de ofertar, a sua oferta é muito importante, independente do valor. Mas também não deixe de orar. Não deixe de orar pela nossa campanha, não deixe de orar pela nossa igreja, não deixe de orar pelas pessoas que estão indo onde nós não conseguimos alcançar, né? isso. Amém. Amém.
Marcelo, eu vou te pedir para fazer uma oração, então, para nós darmos início a esse culto de hoje, abrindo o mês da juventude da Igreja Ebenezer. Certo. Antes da oração, eu gostaria de lembrar que o tema da nossa campanha é Eu Creio, e a divisa se encontra em Marcos 9:23. E disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Nós estamos encerrando a nossa campanha de missões estaduais, mas nós estamos dando início, mês que vem, já a nossa campanha de missões nacionais. Então não deixem de orar por missões, porque muitas almas precisam ser alcançadas. E não pense que a sua oração não é importante, não. É muito importante também. Tá, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, meu Pai, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu, meu Pai, de mesmo distantes fisicamente, estarmos juntos em oração, meu Pai, para engrandecer e glorificar teu nome, Deus. Eu te agradeço pela vida do Janilo, meu pai, ele que está à frente dessa obra. Eu peço que o Senhor possa estar conduzindo ele, meu pai, para que ele não diga e nem faça nada que não venha a sair das suas escrituras, meu pai, mas que seja tudo feito conforme a tua vontade, Deus. Deus, eu peço que muitas pessoas sejam alcançadas através dessa live, que muitas pessoas possam estar recebendo a tua palavra e estar de coração aberto, meu Pai, para conhecer a Ti, Deus, para reconhecer que sem Ti elas não são nada, Deus. Sem Ti não somos nada, Deus. Deus, eu peço pela campanha de missões, eu peço que o Senhor possa estar ali à frente com aqueles missionários, meu Pai, que o Senhor possa estar ajudando eles, principalmente nesse momento complicado que nós estamos vivendo, Deus. Está difícil para todos nós, mas para quem está nos campos, está muito mais complicado, Deus. Eu peço que o Senhor possa estar cuidando deles, possa estar dando forças a ele, meu Pai, possa estar fortificando eles, meu Deus. Em nome de Jesus, toca no coração de cada pessoa, de cada jovem da Igreja Batista Ebenezer, de cada jovem da cidade de Ilhéus, que cada jovem cristão, sim, que possa estar comprometido com o teu reino, colaborando, orando e fazendo o teu ID, meu Pai, porque nós sabemos que o teu ID é um chamado para todos. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Marcele. Deus te abençoe. Continue. Amém. Deus abençoe. Capacitando cada dia mais aí nessa missão, na missão das missões, né? Do evangelismo. Em nome de Jesus. Valeu, um abraço. Amém. Fique com a gente aí. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Pessoal, então, para quem está chegando por agora, essa é a nossa live de abertura do mês da juventude da Igreja Batista Ebenezer. A gente está fazendo o culto de abertura hoje. A gente está com uma programação aí com os louvores que eu já vou chamar. Espera aí um pouquinho, viu, Jairo? E depois a gente tem uma mensagem e mais louvor. Então, se prolongar um pouquinho a live, não sai não, fica com a gente, tá bom? Deixa eu chamar aqui Jairinho. Lembrando que essa live ela vai ficar aqui disponível no meu Instagram e depois vai subir lá para o canal do YouTube. Tá ok? Depois eu passo a programação novamente desse nosso mês da juventude. E aí, Jairo? Tarja? Tudo bom? Como é que vocês estão? Ei, coisa boa! Tava vendo um baterista que, como sempre, é o último a aparecer. Ei! Não importa. Não importa se é online ou presencial. Oi? Tô sem óculos, não enxergo. Ah. Mas, povo, seja bem-vindo. Que esse seja um mês de abundância da presença de Deus na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Bora. E aí, Jairinho? Vamos lá. Vamos lá, então. Oi? Vamos Vamos lá. lá. Vocês estão ouvindo bem aí? Tá ouvindo bem que a gente voltou um pouco mais distante. Tá dando para ouvir bem? Tá. Vamos começar louvando ao nosso Deus, celebrando, na verdade, com muita alegria, com muito ânimo. E nós estamos falando sobre desafios, né?
ser radical, digamos assim, né? A palavra forte aí desse tema de hoje. E a gente vai começar contando justamente quem quiser buscar mais de Deus, que também radicalize nas suas atitudes. Mais em relação a ele, através das suas atitudes radicais também, né? A maioria conhece essa música. Então vamos conversar. Aleluia. Ah, vamos lá, continuando. Falando sobre o amor de Deus. Essa música é da Ariane, a gente colocou até no grupo aí. Então, quem não conhece, vai acompanhando. E eu tenho certeza que é uma canção linda, muito maravilhosa, fala sobre o amor de Deus por nós, acima de todas as coisas, acima de, inclusive, dos nossos erros. Estava em pedaços o meu coração, sonhos cancelados, anos perdidos.
Só Deus sustenta as águas dentro do meu lar, ver a sua luz. Eu saber perdão difícil, amei a Deus, amei.
Aê! Maravilha, glória a Deus. Glória a Deus por esses louvores. Glória a Deus pela vida de vocês. É uma alegria, uma felicidade ver vocês. Jairo, Tágira, Keudi. Deus abençoe. Continue aí conosco, vão acompanhando. Mais tarde eu chamo vocês, tá bom? Tá bom, a gente vai estar aqui. Valeu! Valeu! É isso aí, pessoal. Vamos lá. Dando continuidade à nossa abertura do mês da juventude, da Ebenezer. Mais uma vez, para aqueles que chegaram depois, meu nome é Janilo. Hoje a gente está realizando o culto de abertura do mês da juventude. O tema de hoje é o chamado radical de Cristo. A gente teve louvor, oração, agora vamos para a mensagem, aquilo que Deus tem para nos dizer no dia de hoje, na noite de hoje. Tá ok? Vamos lá, antes de dar início, fazer uma oração pela palavra que vamos ouvir. Santo e eterno Deus, querido Pai, nosso Senhor, soberano sobre a criação, soberano sobre céus e terra e tudo que neles há. Somos gratos a Ti pela noite de hoje, pela grata oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos pelos meios virtuais para Te adorar, para ouvir da Tua voz e para entoarmos louvores e levantarmos ao trono da graça as nossas orações e petições. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e tem nos sustentado até aqui. Pedimos nesse momento, Senhor, pela mensagem de hoje, por aquilo que ainda vai ser realizado nessa noite, e te peço pelo mês que temos pela frente, pela programação da juventude, os nossos PGs, cultos e a nossa conferência. Que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Que tudo o que viemos a fazer, seja na Tua presença, seja segundo a Tua vontade. Que suba ao Senhor como um aroma suave e agradável. Que possamos proclamar a palavra e que vidas sejam transformadas pela Tua palavra, pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos, irmãs, amigos, todos que estão acompanhando aí a nossa live, agora chegou o momento da mensagem e peguem suas Bíblias aí ou acessem, né, pelo celular, pelo notebook. Abram aí, a gente vai ter hoje uma mensagem que está na carta do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 9. O tema de hoje da mensagem e desse culto de abertura é o chamado radical de Cristo. Vamos ver o que Cristo tem a nos falar sobre esse chamado radical. O Evangelho de Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57. Abriram aí? Acessaram a Escritura? Vamos lá, acompanha aí com a leitura. Lucas 9, a partir do versículo 57 até o 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, o título de nossa mensagem é o chamado radical de Jesus Cristo. O chamado radical de Cristo. Hoje em dia, quando nós ouvimos essa palavra radical, nós temos a ideia, e o que vem à nossa mente é o quê?
algo extremo, algo perigoso, algo que nos leva ao limite, não é? A gente lembra de skate, de esportes, né, que tem essa pegada mais radical, de alguém que tem muita coragem, alguém que ultrapassa os limites, alguém que vai além do que a maioria está disposto a ir. Não é verdade? Então, radical, no entendimento de nossos dias, e a ideia que nós temos é de algo extremo, algo que foge ao geral, ao que é comum à maioria. Não é verdade? Aqui, esse é o Evangelho de Lucas. Lucas, ele não era um dos apóstolos de Jesus Cristo. Ele era discípulo de Paulo. Mas a gente percebe logo no início do Evangelho de Lucas que ele faz um minucioso estudo e acompanhamento através das testemunhas oculares, e ele passa a acompanhar, após a sua conversão, essas pessoas que testemunharam o ministério de Jesus Cristo e estavam com ele ali durante muitos dias, meses, durante alguns anos, como os próprios apóstolos, e passa a acompanhar o apóstolo Paulo. E o que Lucas percebe? Que por onde ele passava e as pessoas a quem ele perguntava sempre tinham um testemunho radical, que era extremo, que rompia com a normalidade da vida dessas pessoas. Ele percebia que as pessoas abandonavam completamente tudo para seguir Jesus. Assim foi quando Jesus ele chama os seus discípulos, os apóstolos. Ele chama e esses vêm e vão com ele durante o seu ministério. Abandonam tudo o que estavam fazendo. Lucas passa a perceber que após a descida do Espírito Santo em Pentecoste, como ele mesmo relata na carta de Atos dos Apóstolos, ele percebe que aquelas pessoas ali que estavam preenchidas pelo Espírito Santo, elas estavam tomadas por um poder que fazia com que elas se desprendessem de completamente tudo, abandonassem as suas vidas, abandonassem tudo que tinham para seguir agora Jesus, não mais Jesus carnal, terreno, aquele que habitou entre essas pessoas, mas o Jesus que prometeu que estaria com eles até a consumação dos séculos. Por meio do Espírito Santo de Deus, elas eram tomadas por essa vontade de romper com a normalidade, romper com as suas velhas práticas, romper com a sua vida antiga. E Lucas percebe isso também, inclusive de forma mais intensa, através do ministério de Paulo, que ele acompanhou de perto. Paulo, aquele que era judeu, circuncidado ao 8º dia, como pela lei fariseu, quer dizer que ele era aquele judeu mesmo, como nos dias de hoje a gente conhece como raiz. É um judeu raiz que chegou a perseguir os cristãos por conta do evangelho, por conta dos que se convertiam a Cristo, e ele é convertido pelo próprio Jesus, e ele passa a abrir mão completamente de tudo aquilo que ele tinha, e que antes ele tinha como algo valoroso para a sua vida. E ele agora tem essas coisas velhas, essas coisas do passado como desprezíveis. Então, Lucas foi alguém que percebeu de perto a radicalidade do chamado de Cristo. Assim como o chamado do próprio Cristo foi radical, ao cumprir o seu ministério aqui na terra, todo aquele a quem ele chamava para abrir mão de forma radical. Assim foi com os apóstolos, com os seus discípulos, assim foi com o apóstolo Paulo. E Lucas percebeu isso, e ele relata, e aqui nós percebemos através da fala de Jesus, essa radicalidade. Quando no capítulo 9, nos versículos anteriores, Jesus está falando com os seus discípulos, ele demonstra que essa radicalidade desse ministério de Cristo, o ministério dele era tão radical que o conduziria à própria morte. Ele iria até o fim, até as últimas consequências para cumprir o seu chamado, para cumprir o seu ministério. Ele diz no próprio capítulo 9, no versículo 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado
e morto. No versículo 44, o próprio Jesus vai dizer novamente: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Então, Jesus está dizendo que esse chamado que ele está cumprindo, e o chamado a quem ele faz, é um chamado radical. Que da mesma forma que ele assumiu essa responsabilidade, esse compromisso, esse chamado, que seria conduzido até a morte, assim deveriam fazer todos aqueles que o seguissem. Mas espera aí, eu não estou dizendo que nós vamos ser conduzidos à morte de qualquer forma. A gente não pode compreender isso de uma forma humana, à luz dos nossos olhos humanos. De que forma e em que sentido, com qual propósito Jesus está se referindo a esse chamado, ele ser radical? Né? Vamos lá. Primeiro a gente entende, então, que o chamado de Jesus ele é radical. Isso tem que ficar bem certo para nós. Mas por que essas sentenças que Jesus relata nesses versículos que nós lemos, do 57 ao 62, causaram tanta estranheza para aqueles que ouviram, mesmo naquela época e assim como hoje? Porque, com certeza, muitos de vocês já ouviram esses versículos, mas será que a gente tem compreendido esses versículos? Será que nós temos transformado a nossa mente, o nosso entendimento a partir desses versículos e temos cumprido esse chamado de forma radical, assim como Cristo nos chama? Vamos lá, vamos conhecer um pouco essas sentenças que Cristo está se referindo aqui. São 3 os chamados de segue-me. Um vem até ele e diz que vai segui-lo. E outros 2 ele vai até e diz que deveriam segui-lo. E aí Cristo dá 3 respostas. Dá 3 respostas ao que eles estão dizendo. Vamos tentar entender passo a passo. A partir da primeira, acompanha aí comigo. Alguém disse: seguir-te-ei, por onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa frase inicial aqui, e as outras 2 que se seguem, elas não têm identificando quem são essas pessoas. Elas não são identificadas. Os 3 aqui estavam acompanhando Jesus e ouvindo Jesus, e eles aqui em determinado momento vão tomar uma atitude. Um vai chegar até Jesus para segui-lo, e os outros 2 vão ser interpelados pelo próprio Cristo para seguir-lhe. Essas frases aqui, elas são atemporais. Elas são encontradas durante os 2000 anos de história do cristianismo. Nós conseguimos perceber ao longo desses 2000 anos e na nossa experiência prática, né, na nossa vivência da vida cristã, que muitos dizem: eu vou seguir a Cristo, Jesus, eu vou te seguir, Jesus, agora minha vida mudou completamente e eu vou te seguir. Mas nós percebemos que, se isso é confirmado pelo Espírito Santo, as palavras dessa pessoa são confirmadas diante do Pai e o próprio Cristo confirma isso que ela está dizendo e ela será guardada. Ela será guardada até o final, ela vai perseverar. Só que muitas vezes isso é dito de uma forma que nós entendemos que há outros interesses. Né? Durante a nossa caminhada a gente vê isso acontecendo. Muitas pessoas que se achegam a Cristo, mas aos poucos elas deixam esse seguir a Cristo, esse discipulado, essa caminhada na vida cristã por outros interesses, porque elas não conseguem compreender de forma real, de forma verdadeira, por meio do Espírito, o que significa essa radicalidade. Né? Então, quando essa afirmação é dita através do Espírito, Jesus confirma isso que está dizendo. E essa pessoa vai ser guardada, vai perseverar até o final. O que Jesus diz aqui? Ó? Não há lugar para descansar a cabeça. Jesus, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que eu não vou ter uma casa? Quer dizer que eu não vou ter um lar? Eu não vou ter um local para onde me refugiar?
né? A gente vê que os animais eles têm os seus lugares de refúgio, de abrigo, onde eles são protegidos das intempéries, dos caçadores, né? Dos predadores. E Jesus está dizendo aqui que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tem onde se abrigar. Ele não tem onde se proteger do frio, onde ele ter um local que chame de lá. Não quer dizer que a gente não possa ter uma casa, não possa ter um lar, um local onde a gente se refugie. Mas Cristo está lançando aqui o nosso olhar para as coisas que estão acima desse plano terreno. Ele está dizendo que nós, enquanto vivermos aqui, os seus discípulos, enquanto estiverem o acompanhando, e aqueles que quiserem se fazer participantes do reino, eles vão se entender como forasteiros nessa terra. Forasteiros porque nós não somos mais daqui, nós somos dos céus. Nós fomos criados e somos participantes do reino, tendo em vista as coisas do alto, não as coisas daqui. Então, enquanto vivermos e vivermos o reino de Deus, vivermos segundo a vontade de Cristo, nós vamos precisar entender isso. Que o chamado de Jesus não vai fazer com que a gente encontre abrigo na terra, mas sim nas coisas do céu. Porque as promessas que Cristo faz, elas nos remetem ao céu. Aquilo que a gente consegue aqui nessa terra, aquilo aqui, se a gente encontrar uma casa, se a gente tiver um lar, se a gente tiver uma família, aquilo que nos traz segurança, nos traz conforto, isso deve estar sendo lançado ao alto. A finalidade de eu ter essas coisas tem um propósito maior, que é o reino dos céus. Não é o propósito e a finalidade em si mesmos. Vocês estão conseguindo compreender isso? E isso faz completa diferença no entendimento dessas passagens e no entendimento acerca do reino de Deus. Então, Jesus não está dizendo aqui que a gente não vai ter uma casa, não vai ter um lar, mas sim que nós somos forasteiros. Nós somos forasteiros nessa terra e os nossos olhares devem estar lançados para as coisas do alto, para as coisas que estão acima daquilo que os nossos olhos alcançam aqui, como homens, como mulheres. Tá ok? Então, quer me seguir? Jesus está dizendo, quer me seguir? Venha, siga-me. Mas as promessas que eu tenho em relação a você são promessas espirituais. Em Efésios 1, Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, os nossos olhares devem estar voltados para o céu. E tudo aquilo que a gente vier a fazer nessa terra vai ser com o propósito e a finalidade do reino de Deus. Segundo, a segunda sentença, a segunda afirmação que Jesus está falando. Acompanhe aí no texto. Segue-me. Jesus agora quem diz, segue-me. Ele, porém, respondeu. O discípulo, né, aquele que acompanhava Jesus, vai responder, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas aí Jesus insiste, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E aqui, mais uma vez, a gente vê uma resposta àquilo que Jesus estava falando. Jesus fala, segue-me. E esse discípulo que estava o acompanhando, ele vai dizer, não, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E aí Jesus vem e traz uma outra resposta, dizendo, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E aí a gente fica sem entender. A gente fica, será que Jesus está dizendo que eu não posso sepultar meu pai? Será que eu não posso mais participar de um funeral, de um velório? A gente precisa entender primeiro o texto no seu contexto. E por isso a gente vai tentar compreender o entendimento, a interpretação desse texto para a gente conseguir encontrar uma luz nessas passagens. Porque se a gente for tentar entender com a nossa mente, com os nossos pressupostos, a gente vai entender dessa forma. Será que eu não posso sepultar o meu pai? Será que eu não posso participar do velório do meu pai? E aí, não é isso que Jesus está querendo dizer. O que ele quer dizer com isso? Existem 3 interpretações que podem ser a que Jesus está se referindo aqui.
a compreensão desse texto. Vamos lá. Para a gente entender melhor, então a gente precisa entender a frase: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. O que isso quer dizer? Há 3 entendimentos que são mais comuns. Vamos lá. O primeiro entendimento. Qual seria a primeira interpretação acerca dessa frase? A primeira é que o pai dessa pessoa, o pai desse rapaz, teria acabado de morrer. E ele precisava passar por um sepultamento. Só que, se a gente for analisar o contexto, esse rapaz, ele não estaria ali acompanhando Jesus. Ele estaria no sepultamento. Porque provavelmente ele seria responsável pelo sepultamento, pelo ritual ali de luto da própria família. Ele estaria em casa. E a tradição judaica, nesse contexto, era de 1 semana de luto. E os familiares, eles ficavam reclusos em casa de luto. Então, era sepultado no mesmo dia a pessoa que morria e a família ficava de luto 1 semana. E ainda tem mais. Aí causa estranheza. Por que essa pessoa, porque esse rapaz estaria fora da casa, fora do momento ali de luto ou do funeral. E, por outro lado, também, fazer com que o seu pai não fosse sepultado, você não assumisse essa responsabilidade, esse compromisso de sepultar o próprio pai, fazia com que, no entendimento judaico, houvesse aí um pecado de desonra ao pai. Pecado esse que estava na lei mosaica, que você não poderia desonrar o seu pai e sua mãe. Era um crime passível de morte, inclusive. Então, provavelmente, Jesus não estava pedindo que esse rapaz ele desonrasse o seu próprio pai. Então, vamos lá. Esse é o primeiro entendimento. Mas é uma interpretação que é válida. Porém, a gente vai ver por quê. O pai acabou de morrer e está precisando ser sepultado. E esse rapaz pede que vá sepultar o pai. E Jesus diz que não, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Certo? E a gente viu o que isso acarretou. Agora, o segundo entendimento possível e o segundo entendimento comum dessa passagem, dessa afirmação de Jesus. O segundo é que, pelo ritual, pela tradição judaica, após 1 ano do pai dele ser sepultado, quando a carne apodrecesse, esse filho retornaria ao túmulo do pai, retiraria os ossos do pai e colocaria numa caixa, numa abertura especial ali no túmulo. Então, esse deixa eu sepultar o meu próprio pai poderia estar se referindo a 1 ano após o sepultamento, o primeiro sepultamento do pai. Então ele estaria pedindo aí um prazo, se o pai tivesse poucos dias de morto, um prazo de 1 ano. Ou então, ao longo desse ano, de alguns meses ainda, que ele estaria pedindo a Jesus. Então ele está pedindo, nessa segunda interpretação, até 1 ano. De alguns meses até 1 ano. Certo? E a terceira, agora, interpretação possível para essa passagem, de deixar sepultar primeiro o pai, é que na língua semítica, na língua falada naquela região, naquele período, existia uma expressão, uma forma de falar, que era: peraí, deixa eu sepultar primeiro meu pai. Quando a pessoa ela tinha uma responsabilidade, um compromisso, que ela deveria assumir, porém ela estava pedindo um tempo, pedindo um prazo para que pudesse assumir essa obrigação, essa responsabilidade. Então esse tempo aí poderia ser indeterminado, porque o pai ainda estava vivo. Então, quando era um chamado, um propósito, algo maior, a pessoa não queria assumir aquela obrigação naquele instante, ela pedia um prazo. Peraí, deixa que meu pai primeiro seja sepultado. Então eu vou viver os últimos tempos, os últimos anos de meu pai, vou sepultá-lo e depois eu assumo a obrigação. Então há essas 3 interpretações. Mas a primeira, como nós vimos, ela pode levar a entender a desonra de pai e mãe, e provavelmente Jesus não estava pedindo. Caso ele estivesse se referindo a esse sepultamento imediato, poderia ser um entendimento não de realmente
isso acontecer ali naquele momento, mas sim de fazer com que a pessoa entendesse e ali fosse um divisor de águas, onde aquilo que ela tinha como compromisso e obrigação nessa terra ficaria em segundo plano. E isso era uma maneira de Jesus dizer de uma forma que a pessoa entendesse que aquilo que ela tinha como responsabilidade e compromisso ficasse em segundo plano, porque o reino de Deus agora está em primeiro plano. E se a gente parar para pensar nessas frases, nessas afirmações, ou com o pedido de alguns meses até um ano, ou no pedido de prazo indeterminado, a gente vai ver que a gente ouve muito falar isso, tanto no meio cristão, como fora do meio cristão. Quando, dentro da igreja, nós vamos até algumas pessoas para assumir uma certa responsabilidade ou um compromisso diante do reino. E essas pessoas chegam para nós e não, peraí que eu tenho compromisso na faculdade, eu tenho um trabalho, não, eu tenho que fazer algo, eu tenho uma coisa, eu tenho outra. Então coloca o reino de Deus em segundo plano e coloca essa responsabilidade, essa obrigação em primeiro plano. Isso no contexto de igreja. E fora do contexto de igreja, principalmente em relação a esse terceiro entendimento, que é um prazo indeterminado, muitas pessoas falam, não, eu sou muito jovem para viver na igreja, eu sou muito jovem para aceitar Cristo, eu ainda tenho muita vida pela frente, eu ainda tenho muito tempo, eu quero conhecer o mundo, eu quero me casar, eu quero conhecer alguém, eu quero fazer tatuagem, eu quero beber, eu quero me prostituir, eu quero fazer qualquer coisa. Muitas pessoas falam dessa forma. Com certeza, alguém que está aqui já ou disse isso ou já presenciou alguém falando isso. Então querem um prazo indeterminado. Não, eu vou gastar minha juventude. Não, eu vou viver as minhas coisas primeiro. Ou muitas vezes eu vou trabalhar, vou me aposentar. Quando eu me aposentar, aí eu assumo o meu chamado. Aí eu assumo a minha obrigação, eu assumo a minha responsabilidade diante de Jesus, diante do reino de Cristo. A gente tem ouvido isso. A gente tem ouvido muito isso. E a gente precisa olhar para nós mesmos. Será que a gente tem se colocado muitas vezes aplicando essa passagem? A gente não conseguiu transformar o nosso entendimento ou transformar as nossas ações para criar a convicção de que o reino de Deus está em primeiro lugar, de que o chamado de Cristo para a minha vida ele é radical. Ele é radical. Ele deve fazer com que eu compreenda que a minha vida por completo, a minha vida como um todo, ela agora está diante de Deus e é o primeiro lugar na minha vida, é o reino de Deus. De tudo que eu vier a fazer, de todo o meu tempo, de todos os meus compromissos, de todas as minhas responsabilidades, o primeiro lugar é de Deus. E tudo aquilo que eu vier a fazer vai ser com meus olhos voltados para o reino de Deus. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem colocado na minha vida, na família, no trabalho, as minhas responsabilidades e os meus compromissos. Só que isso não pode estar em primeiro lugar na minha vida. Porque Deus, ele não aceita que nós dividamos, a gente faça a separação dentro de nós e assuma dois senhores. Só há um Senhor, só há um Senhor. A gente não pode dividir a glória de Deus com nenhum outro Senhor. E aí a gente passa agora para a terceira resposta de Jesus. O terceiro discípulo que se chega a ele e Jesus vai dizer. Outro lhe disse. Aí esse rapaz, esse discípulo é quem diz a Jesus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor. Mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas aí Jesus replica isso que ele disse. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nós sabemos que Jesus, ele avalia a intenção do coração. Assim como ele fez com aquele jovem rico que se achegou a ele. Ele avalia a intenção do coração. Ele não quer saber aquilo que a gente está falando. Ele não quer saber aquilo que a gente está expondo, externando. Aquilo que está saindo para que as outras pessoas percebam. O que ele está interessado é com a intenção do nosso coração.
O que a gente está sentindo? O que a gente está querendo dizer quando a gente diz algo? Quando a gente fala algo? Quando a gente assume algo? O que a gente está querendo dizer? Qual é o que está no meu íntimo? O que está no meu coração? O que está no meu interior? O que está fazendo com que eu faça isso ou eu fale isso? Então aí a gente precisa entender, e essa passagem, essa afirmação, ela nos mostra aqui, como diz em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando Jesus está dizendo que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno dele, aquele que quer voltar para a sua casa para despedir de seus familiares, de seus pais, não é digno de assumir essa responsabilidade diante do reino, ele está querendo fazer a separação entre a intenção do coração, aquilo que você está trazendo no coração ao fazer parte, ao assumir esse chamado dele. Se você tem isso no seu íntimo, no seu coração, se é verdadeiro ou se não é. E quando ele fala isso, isso nos corta, isso faz a separação daquilo que está sendo feito para ser mostrado e daquilo que está sendo feito verdadeiramente. Aquilo que nós temos assumido de forma espiritual, porque é o Espírito Santo do Senhor que nos move a assumir essa responsabilidade, esse chamado, e aquilo que nós temos feito diante do Pai, diante de Cristo. Então, Jesus está avaliando a intenção do nosso coração. Deixe ele avaliar a intenção do seu coração. Deixe ele esquadrinhar o seu coração e fazer com que você perceba se isso é verdadeiro ou não. Renove o seu compromisso, renove o seu chamado, renove a sua responsabilidade. Não porque você vai fazer de novo, mas sim porque você vai novamente colocá-lo na direção de Cristo. Você vai restaurar o seu chamado em Cristo. Quando nós achamos que não somos capazes de fazer isso, nós precisamos buscar em Cristo isso. Busque a Ele, clame a Ele, que Ele coloque isso em seu coração, que Ele lhe dê forças, que Ele conceda a você a capacidade de fazer esse discernimento, de separar as coisas que são do Espírito e as coisas que não são. Então, vai haver então o discernimento entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é. Essa passagem aqui, ela nos remete a uma passagem que está lá em 1 Reis, no capítulo 19. Acompanhe aí, abram aí, por favor. 1 Reis, capítulo 19, os versículos 19 e 20. Vamos lá? Acompanha aí. 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 e 20. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Aqui o profeta Elias está chamando, está convocando, está fazendo este chamado a Eliseu. Elias era um profeta que era conhecido por ser radical. E ele chamou Eliseu. Eliseu pediu que fosse se despedir da sua casa, que fosse beijar os seus pais e retornasse para assumir esse chamado. E Elias permitiu. Então, o profeta Elias, que era tido como radical, ele permitiu aquilo que tinha sido pedido pelo Eliseu. Mas aí Jesus, aqui agora em Lucas, no capítulo 9, vai ouvir o mesmo pedido desse discípulo. Deixa aí primeiro eu me despedir dos da minha casa.
Só que Jesus ele vai dizer não. Por quê? Aqui nós primeiro entendemos que, e é o que Jesus está querendo dizer, que o chamado dele é mais radical do que o chamado de Elias. O chamado de Jesus, ele é mais radical do que qualquer outro chamado, ou de profetas, ou do seu trabalho, ou da sua faculdade, ou da sua família, ou seja lá qual for. O chamado de Jesus é mais radical e deve ser assumido de forma integral. Provavelmente, se ele retornasse para casa para se despedir de seus pais, poderia haver ali uma fragilidade, o sentimento poderia aflorar e ele poderia abrir mão do chamado de Cristo, ele poderia desistir, talvez. A gente não tem certeza. Mas quando Jesus diz aqui e complementa sobre o colocar a mão no arado, aquele que coloca a mão no arado, aquele que se torna participante do reino, aquele que assume o chamado, ele não pode olhar para trás. Então, como a gente falou no começo, do esquadrinhar, de avaliar o coração. Qual é a intenção que está no coração desse discípulo quando pede para voltar à sua casa e se despedir de seus pais? Então Jesus está avaliando a intenção. Provavelmente esse discípulo ele estava querendo se apegar àquilo que seria deixado. Ele estava com seu coração dividido. E ele estava ponderando as duas possibilidades de assumir o chamado de Cristo, porém de ainda de alguma forma retornar à sua família ou fazer com que houvesse ali um equilíbrio entre as duas coisas. Mas Jesus ele está falando de forma radical. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Assim como a esposa de Ló, lá na passagem de Sodoma e Gomorra. Quando ela olha para trás, ela é transformada em estátua de sal. Então o chamado de Jesus é radical. Ele está falando que esse chamado ele é diferente do chamado de Elias, que permitiu que retornasse à casa para despedir dos pais. Ele está dizendo que o que você tem no seu coração? Você está querendo colocar vinho novo em um odre velho? Você está querendo assumir uma responsabilidade, tendo o seu coração dividido entre as coisas do passado e as coisas que são novas? Você é uma velha criatura querendo assumir um chamado de Cristo? Jesus, ele está dizendo que esse chamado ele não pode ser dividido com qualquer outro. Lembrando que as coisas do reino de Deus estão em primeiro lugar. Deus, Jesus, o nosso Senhor, não divide a sua glória com ninguém. Ele está te chamando hoje, ele está me chamando hoje para assumir essa responsabilidade de uma forma integral, de uma forma em que nós colocamos as primícias da nossa vida, o nosso chamado, a nossa responsabilidade diante do reino de Deus em primeiro lugar. Nós não podemos dividir o nosso chamado com qualquer outro. Nós não podemos olhar para as coisas do reino de Deus tendo os nossos olhares ainda voltados para as coisas dessa terra. O nosso olhar deve estar focado no reino de Deus, nas coisas que são do alto, naquilo que Deus tem nos prometido, naquilo que Ele quer fazer através de nós e naquilo que Ele quer fazer em nós. Primeiro Ele nos transforma, Ele nos faz novas criaturas, nós assumimos essa responsabilidade de forma integral e aí nós passamos a transformar o meio em que a gente vive, o meio em que a gente convive, transformar a realidade ao nosso redor. É isso que Ele quer fazer com você, é isso que Ele quer fazer comigo. A gente precisa compreender isso, a gente precisa abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, se desfazer das coisas que ficam para trás, se desfazer da velha vida, se desfazer da velha criatura e assumir essa responsabilidade agora, tendo o reino de Deus como esse vinho novo que é colocado numa nova criatura, num odre novo. É isso, meus irmãos. Jesus, o chamado de Jesus é radical. O chamado de Jesus, assim como Ele caminhou durante o seu ministério, durante a sua vida, até a morte, e a morte de cruz. Assim Ele diz que nós devemos assumir a nossa cruz, carregar a nossa cruz. E a nossa cruz não é um sacrifício de sofrimento, como muitos entendem, mas a cruz é um instrumento de morte.
Então nós devemos carregar a nossa cruz no sentido de que nós devemos morrer para o mundo, morrer para o velho homem e renascer novas criaturas. Permitir que Ele haja e que o Espírito Santo do Senhor transborde em nossas vidas. Ele está nos chamando, assim como Ele chamou há 2000 anos atrás esses discípulos que se achegavam a Ele. Assim como esses que se achegavam a Ele, nós nos achegamos e muitos se achegam a Cristo. Precisamos dar uma resposta que seja verdadeira, espiritual e definitiva para Cristo. Vamos assumir este chamado, vamos nos tornar participantes do reino de Deus de forma integral e definitiva para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus esquadrinhe o nosso coração, o nosso entendimento e faça com que essa verdade reconhecida se torne em transformação de nossa vida por completo e exale de nós, fazendo com que chegue a Deus como aroma suave e agradável e transforme a realidade ao nosso redor. Em nome de Jesus. Vamos orar e a gente passa ao louvor. Santo e eterno Deus, querido Pai, querido Senhor, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, esquadrinhe o nosso coração. Faça com que a gente reconheça a nossa vida diante do Senhor. Que aqueles que não reconhecem o Senhor como Rei, como Salvador, passem a reconhecer, se voltem para o Senhor, voltem as suas vidas para Ti, Deus, fazendo com que seja transformada a sua realidade, transformado o seu entendimento e assuma esse chamado de forma definitiva e espiritual. E aqueles que já se encontram na realidade da vida cristã, que um dia passaram pela conversão, que têm o seu chamado revitalizado, revigorado, que agora assumam essa posição no reino de Deus, no Teu reino, Senhor, agora com compromisso, com responsabilidade, com obediência ao Senhor. Em nome de Jesus, que nós como jovens possamos gastar a nossa juventude, dedicar as nossas vidas ao crescimento do reino, a alcançar vidas para o Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nos desperta, Deus. É em Teu nome que eu te oro. Amém e amém. Irmãos e todos aqueles que nos acompanham, essa é uma live de abertura do mês da juventude da Igreja Batista Ebenezer. A gente está fazendo a abertura hoje com essa mensagem do chamado de Cristo, chamado radical de Cristo. E ao longo desse mês a gente vai ter a nossa programação, vai sendo postado aí nas redes sociais, e a nossa conferência no dia 21 e 22, conferência Corandeu, o pastor George, lá de Vitória da Conquista, que tem um canal no YouTube chamado Geolê. Beleza? E aí, Jairo? Tá, Giraqueudi? Tudo pronto? Vamos lá. Vamos lá, vamos encerrar o mando, continuar mandando um abraço a todo mundo aí, que está participando da live aqui, Janilo, então que está olhando pelo meu Instagram. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Tá.
Minha força vem do Deus que faz milagres. Minha fé está em impossível. Minha esperança no coração que para, que para te Vamos continuar louvando e nesse tempo que a gente está vivendo, nosso papel como ministro de Cristo, além de levar a palavra da verdade, levar a palavra de esperança também, com certeza. Levar a palavra de esperança de que, independente da gente, estão ouvindo aí o irmão novo falando aí, né? Tá latindo lá no irmão novo. E independente do que aconteça, Deus está sempre no controle. Sempre no controle de tudo. E é por isso que a nossa esperança é sempre nele. Na fila da... Pode ser. Esperança. Okay. Vamos lá.
Tudo posso sentir, fortaleza minha, eu espero em ti, e nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra Permanecerá. Me rendi a ti, e meu coração permaneci. Mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de ver tuas promessas. Eu guardei no coração e a tua palavra eu não amo. Sinto florescer, não chego das águas os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de ver as promessas. Protege, guardei o coração e a tua palavra. Aleluia. Jesus, essa esperança permaneça firme, independente do tempo,
independente das circunstâncias. Esse é o grande desafio. Amém. 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 É isso aí. A mensagem que a gente tem proclamado, né, durante todo esse ano, desde o início desse período aí, né, de reclusão, a gente proclamado essa mensagem de esperança, né? Esse chamado de Cristo que nós vimos hoje, ele nos faz ver além das circunstâncias, né? Do momento em que a gente vive, além da realidade da nossa vida. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque Ele é eterno, porque Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, né? O nosso socorro bem presente na tribulação. Bom, esse culto de abertura então está se encerrando. Quero agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que esteve junto aí conosco. Marcele, Jairo, Tárgira, Keudi, essas vozes lindas, maravilhosas. Glória a Deus por vocês. Muito obrigado. Deus abençoe vocês que participaram. Deus abençoe todos que acompanharam, né, que estiveram cultuando a Deus, adorando, louvando, né, junto conosco aqui nessa noite. Glória a Deus. Deus abençoe todo mundo. Fiquem com Deus. Até sexta-feira que vem, que tem PG nosso, tá bom? 21 e 22 a conferência dos jovens e 28 o nosso encerramento. Tá ok? Um abraço, Deus abençoe, até a próxima. Valeu! Tchau!